Shabbat Shalom Lekulam, estamos aqui novamente para juntos encerrarmos neste estudo do Arvit, neste encerramento do Shabbat, mais um momento de reflexões, acerca desta porção da Parashá Vayeshev, essa Parashá tão rica em aprendizado, tão rica em ensino, que nos ensina tanto, diante das nossas atitudes diárias, diante de tudo que temos enfrentado no nosso dia a dia. E a luz da Torá tem iluminado os nossos passos e nós temos avançado aí nesse caminho de Teshuvá. Então, Shabbat Shalom mais uma vez para todos, para você que está nos acompanhando aí de qualquer lugar do mundo, porque nós sabemos que o canal tem atingido muitos países distantes, Isso enche a nossa alma de alegria quando nós vemos o alcance desse trabalho, o alcance do que o canal Teshuvá Total tem feito mediante as misericórdias de Adonai sobre nós. Porque quem poderia imaginar que um dia, este canal chegaria onde está? Hoje já somos mais de 53 mil pessoas inscritas no canal, buscando conhecer a Torá, buscando conhecer as ordenanças do Eterno na sua forma mais pura, na sua forma mais original. E aí eu deixo aqui de público a minha alegria e a minha gratidão ao Eterno por fazer parte deste canal, por fazer parte desde os primórdios, desde os primeiros inscritos, nós já estávamos lá. E aí hoje nós estamos aí nessa caminhada, podendo contribuir com o time de professores, com o time de Morim, aqui deste canal. Então, nós vamos dar início a esse estudo. Como nós vimos ontem, nós vimos o capítulo 37. Hoje, pela manhã, nós vimos o 38, aquela fantástica história de Yehudá e Tamar. E agora, nós vamos ver se a gente consegue aí, nesse tempo final, fazer uma reflexão, trazer aprendizados acerca dos capítulos 39 e 40, onde nós vemos que a vida de Yosef já volta aí, para o ponto central desta Parashá, e aí nós vamos começar. E antes de nós começarmos, fica aqui aquele nosso convite para você: abra sua alma, abra o seu coração, incline seus ouvidos, esteja com a Torá também aberta, para que você possa ouvir a voz do Eterno e para que a sua alma seja alcançada nesta tarde de encerramento de Shabat. Então vamos lá. Na Parashá, nessa Parashá Vayeshev, algo também que a gente pode aprender com a história de Yosef
eu colocar aqui a tela. Isto. Possivelmente vocês já devem ter visto, né, lá no link no link do canal, esta tela aí. Então, como tema para este encerramento, nós trouxemos Iosef, vírgula, e a história continua, né? Porque como nós vimos, enquanto a vida de Yehudá e Tamar estava se passando nas cenas, né, ali na tela das nossas reflexões, a história de Yosef estava por trás dos bastidores, porém também estava acontecendo. E agora ele volta para a tela principal novamente, com toda a força, né? Já trazendo aí um novo contexto. E por que nós escolhemos Iosef e a história continua? Considerando todos os movimentos que foram ocorrendo na vida dele, né? Na vida de Iosef, as suas atitudes diante da jornada, diante do seu crescimento, foram sendo transformadas, né? Mesmo com os desafios que se apresentaram ali ao longo do caminho, mesmo com a calúnia que ele sofreu da mulher de Potifar, mesmo tendo sido levado para a clausura, ele prosseguiu mantendo a sua emuná no eterno, né? Ele prosseguiu mantendo a sua confiança, mesmo sendo esquecido, né? Ali, digamos, naquele período dos anos que ele ficou na prisão, mas ele atentou para os ensinos de seu pai, né? De seu pai Yaakov. E aí ele não se corrompeu com os deuses do Egito. Ele não se deixou levar pelo politeísmo daquele povo. E aí a sua emuná se manteve de pé. Será que foi fácil? Eu acredito que não foi fácil, né? Não foi fácil. Só um momentinho. Eu acredito que não foi fácil, porém, Iosef continuou a sua jornada, crendo na bondade do Eterno e que um certo dia algo novo lhe aconteceria. Então vamos aqui já para o verso 1 do capítulo 39. Veja só. Vaiosef Hurat Mitzraimá Vaikenehu Potifar Seris. Seris quer dizer eunuco, certo? Parou, faraó, Sar Hatabaim, Ishi, Hatabaim, Ishi, Mitizri, Miad Haishmaelim, Asher Horiduhu, Shama. E Iosef foi levado ao Egito e foi comprado por Potifar, um eunuco do faraó, príncipe dos guardas, homem egípcio, né? Então, você já vê aí, as palavras estão marcadas. Potifar Seris, e aqui embaixo já deixei marcado, Potifar, um eunuco do faraó. E aí, como nós vemos essa palavra eunuco, muitas vezes a gente fica sem querer. Só um momentinho.
Pronto. Ok, voltamos. Foi que eu precisei resolver aqui uma situação, mas tudo bem. Então, como nós estávamos tratando dessa questão de Potifar ser um eunuco, né? Mas muitos já podem saber o que é um eunuco, porém, nós queremos relembrar para quem de repente está chegando agora, né? Poder também aí acompanhar com o melhor entendimento. Então, o que é o eunuco? O eunuco é um homem que foi castrado, né? Que é castrado. Ou seja, teve o seu órgão sexual retirado fora ou danificado, evitando assim a possibilidade de manter relação sexual. E desta forma, né, com essa impossibilidade, esse homem ou esses homens, eles serviam ao faraó em seu palácio, desta forma não incorrendo no risco de trair o rei com uma de suas mulheres. Por quê? Porque a virilidade do rei era uma demonstração da sua força, né? E se acontecesse alguma traição, isso iria denotar fraqueza do rei. É como se o rei não teve condições de dar conta, digamos assim, de todo o seu harém. Então, os homens que trabalhavam para o rei, eles eram eunuco, né? Ah, mas o eunuco poderia ser um eunuco depois de casado? Sim, poderia também, né? Ele já tinha estabelecido família, mas aí surgiu uma situação, houve um convite de Faraó, houve um consenso entre ele e sua família, né? E aí esse homem aceita e se torna um eunuco. Porém, né, não é que pague essa condição do homem não poder gerar filhos ou não ter relação sexual. Mas o que era que acontecia com os eunucos? Eles recebiam riquezas e honrarias do palácio, entende? Então, principalmente os homens que cuidavam das mulheres, né, que ficavam ali na casa das mulheres, no harém, eles eram realmente todos eunucos. E os demais oficiais que serviam ali no palácio. Então, o faraó tomava este cuidado, né? E tomou essa condição de eunuco como um pré-requisito para que eles pudessem, então, trabalhar para ele. E, desta forma, minimizando ali quase, vamos dizer, a 1% a chance, né, de haver alguma traição dentro do palácio. Porque se essa traição ultrapassasse os muros do palácio, né, o rei perderia o seu poderio no reino, né, e com os demais reinos ao redor. Então, o eunuco trata-se aí desse homem, entendeu? Que é castrado, porém trabalha para o faraó e goza de alguns privilégios, podemos dizer assim, de alguns privilégios, certo?
Algumas traduções chamam eunuco de oficial, né? Algumas traduções da Bíblia. Mas, na verdade, ela não se aplica de forma geral, né? De forma coletiva, porque oficial, ele podia ser um oficial de outro ramo, entende? E que, de repente, não trabalhasse direto com as mulheres do palácio, né? Aliás, me perdoe, eu não soube explicar. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o oficial, né? Nem sempre o oficial é aquele que trabalha com o exército, né? Já existiam outros tipos de eunuco, outras funções preenchidas por eunucos, como o copeiro e o padeiro, como nós vamos ver mais à frente na história. Agora eu creio que agora eu consegui me explicar, consegui esclarecer, entendeu? Agora, então, eunuco é eunuco, oficial é oficial, certo? Seguindo, e o que acontecia com os eunucos ali dentro do palácio? Eles ficavam dentro das suas funções, né? Dentro das suas funções, servindo ao faraó. Outra coisa que nós podemos destacar aqui nesse verso primeiro é o homem egípcio, um eunuco do faraó, príncipe dos guardas, ok? Ele comprou quem? Das mãos dos ismaelim que o haviam levado até ele. Das mãos dos ismaelim. Mas, quando nós lembramos do final do capítulo 37, né, na verdade, quem os vendeu foi os midianitas, né? Os midianitas venderam Iosef para os ismaelim, e os ismaelim aí, neste momento, trouxeram eles até o Egito como mercadores, né? E ali, neste momento, negociaram a vida de Iosef. Só para a gente poder relembrar que quem vendeu foram os midianim, certo? Verso 2. Vaeri Adonai et Yosef, Vaeri Ish Matziliah, Vaeri Bebeit Adonav Ha-Mitizri. Adonai estava com Yosef, e ele tornou-se um homem bem-sucedido enquanto esteve na casa de seu senhor, o egípcio. Então, veja, aqui pela primeira vez aparece o nome de Adonai, certo? Na vida e na história de Iosef. Então, o Eterno estava com ele e ele tornou-se um homem bem-sucedido. Ishmatziliah, um homem bem-sucedido na casa de seu senhor. Na casa de quem? Na casa de Potifar. E viu seu senhor, Vaere Adonai, né? E viu seu senhor, que Adonai ito, vekol asher hu, ose Adonai matziliah beyado. E viu seu senhor que Adonai estava com ele. Então, essa expressão que está aqui marcada em vermelho é essa expressão que está aqui também em vermelho. Que Adonai ito, que Adonai estava com ele. Estava com quem? Com Iosef. Então, veja que desde o início, Potifar já começa
a presenciar, né? Já começa a ver e a perceber que Iosef vivia ali debaixo de uma bênção, né? Vivia ali debaixo de uma guarda, digamos assim, de um Deus que o fazia prosperar. E para Faraó saber disso, aliás, para Potifar saber disso, não lhe causava incômodo algum. Por quê? Porque o Egito era uma terra politeísta, né? Era uma terra onde eles acreditavam em vários deuses. E aí, no politeísmo, existe muitos deuses, né? Um deus para cada necessidade. Então, para Potifar saber que o servo dele, né, que ele havia comprado, acreditava, confiava, depositava sua esperança em mais um Deus, não havia problema para ele, não havia problema algum com isso, até porque ele estava sendo beneficiado, concorda? Se na sua casa seus negócios iam bem, era porque Iosef era quem cuidava. E quem estava acima de Iosef? O Eterno. Então havia aí uma benesse sobre a vida de Potifar. Contudo, o problema, podemos dizer assim, o X da questão seria se Iosef chegasse ou imputasse para o seu dono, para Potifar, a questão de só haver um Deus, né? E dele dizer, agora eu só trabalho para o Senhor se o Senhor acreditar no meu Elohim, no Deus que eu sirvo. E aí, com certeza, a situação mudaria, né, de figura, mudaria o lado da moeda, porque aí ele estava querendo impor para Potifar, um homem que vivia no politeísmo, acreditar em apenas um Deus, e ainda um Deus que não tinha forma, né? Um Deus que não tinha forma, pois as divindades egípcias todas tinham lá suas estatuetas, suas imagens, enfim, como nós vimos lá quando o Egito passou, lá mais na frente, né? Bem mais na frente, quando o Egito vai passar pelas 10 maravilhas que o Eterno realizou ali naquela terra, com o fim de libertar o seu povo. E aí vem o verso 4. Vaitsa Yosef Ren Beinav Vaitse Sharet Vai Sharet Oto Vai Afeke Dehu Albeito Verhol e Iesh Lo Natan Beadou. E aí nós deixamos marcados também Natan aqui no final. É como se fosse não, representa, essa palavra quer dizer presente, né? Tudo que foi dado para ele está aí registrado. E também está registrado aqui a expressão Verhol e Eshilô. Verhol e Eshilô. Tudo que existia para ele. Natan deu, né? Ele recebeu. E Verhol e Eshilô é tudo que existia para ele. Por quê? Não como está na tradução, e tudo que ele tinha. Porque no hebraico não existe o verbo ter, né? Mas sim o verbo existir. Ou seja, existe algo para mim, existe algo para você. Existe algo, aí nesse texto, existe algo para Iosef administrar. Por isso, o entendimento correto e tudo que existia para ele. Tudo que existia para Potifar, Natan, ele deu, né? Ele deu nas mãos de Iosef. Desde quando ele designou administrador de sua casa e de tudo que ele tinha, Adonai abençoou a casa do egípcio por causa de Iosef. A bênção do Eterno, a bênção de Adonai estava sobre
tudo o que ele possuía na casa ou no campo. Então, a bênção do Eterno, né, como está marcada aqui também. Deixa eu pegar outra cor aqui, eu acho que vai ficar melhor da gente visualizar. Pronto, como está marcado aqui também, ó. A Birkat Adonai, a bênção de Adonai. Entende? Então, tudo, né, que havia, tudo que ele possuía, Adonai abençoou por causa de Iosef. Então, mais uma vez, nós vemos aí o registro que na Beit, na casa de Potifar, né, do eunuco Ceris, havia bênção, né? Havia abundância, havia benefícios. Por quê? Porque o Eterno estava com Iosef. Então, foi um grande negócio, né, para a vida de Potifar ter comprado aquele servo. Foi um grande negócio ter negociado ali com aqueles mercadores, com os Midianim, e então comprar Iosef para fazer parte do seu grupo de servos. E outra, o texto diz aqui, já no finalzinho, né, aqui, Yeshilô, Babait Uvassader, na casa ou no campo. Babait, na casa, Uvassader, ou no campo. Ou seja, os negócios de Potifar, né, tudo que ele possuía, ia bem na cidade, na casa dele e no campo. Então, olha só, né, como a bênção do Eterno transbordava na vida de Iosef. Agora me diga, esse Iosef lembra aquele Iosef que a gente viu no capítulo 37? Como, né? Como está diferente? Como as coisas começaram a tomar um novo rumo na vida deste homem, na vida deste rapaz. Verso 6. Vou pegar o laser. Pronto, vamos lá. Vaiazavô kol asher lo beyad Yosef velo yadá ito meumá ki im alechem asher hu ohel vaehi Yosef iefe toar vi iefe marei. Portanto, ele deixou todos os seus bens aos cuidados de Iosef. Potifar não se preocupava com mais nada, né? Tudo da sua casa estava ali, nas mãos de Iosef. Que confiança, né, tamanha Potifar desenvolveu na vida de Iosef. E que confiança tamanha Iosef conseguiu conquistar na vida do seu dono, né? Na vida do seu senhor. E aí ele entregou tudo aos cuidados de Iosef. E aí eu penso que Iosef sempre demonstrou ali lealdade, né, para o seu dono, lealdade nos negócios, lealdade em tudo que ele fazia. E então essa confiança mútua foi sendo desenvolvida. Agora, algo que nos chama a atenção e que nós queremos também destacar aqui é já no final do texto, né? Já no final do texto, quando está escrito aqui, ó, Iosef vaehi Iosef ifietoar ve ifie marei. O que é que essa frase quer dizer? Além disso, Iosef tinha um bom porte e era bonito. Ou seja, Iosef era um homem bonito de corpo, né? E Eftoá, belo de corpo e belo de rosto. Veif marei. Então, isso nos dá um entendimento já do que vai acontecer nas próximas cenas desta história. Né? Um homem inteligente, sábio, confiável, né? Ele estava ali servindo seu senhor com toda a lealdade.
Consequentemente, deve ter ficado muito conhecido dentro da casa de Potifar, né, porque ele passou a cuidar dos bens de Potifar. E aí, além desses atributos, ele também era bonito de corpo e belo de rosto, né? Então, tudo isso nos lembra algo que está por acontecer. Quando ele estava ali trabalhando numa casa, onde o seu senhor passava muita parte do tempo fora, e a sua esposa estava por ali dentro de casa, né? Fazendo as suas atividades, não sei dizer quais, mas ficava ali em casa, né? Na sua casa. E aí tinha um esposo eunuco, e como nós já entendemos o que era o eunuco, possivelmente vai saber lá quanto tempo, né? Esta mulher já não estava ali sendo alimentada, digamos assim, nos seus desejos. E aí o texto continua, verso 7. Vaehi aha, ha-devarim, ha-ele vatsá, eshet Adonav, eshet Adonav, et eineach el Yosef, vatomer shirva, vatomer shirva imi. Com o passar do tempo, um dia, a mulher de seu senhor, Eshet Adonav, veja, né? Eshet Adonav, a mulher do seu senhor, pôs os olhos em quem? Em Yosef. E disse, veja a proposta que essa mulher vai fazer para ele. Durma comigo. Né? Pôs os olhos em Yosef e disse, durma comigo. Nós vamos corrigir isso aqui quando for para o PDF. Mas ele se recusou, dizendo à mulher de seu senhor, vai amém, vai omer el Eshet, a mulher de seu senhor, Adonav, rei Adoni lo yadá, iti ma babait, vehol asher yesh lo natan beadi. Veja, por meu senhor, né, ele diz, rei Adoni, por meu senhor, ele não sabe o que ocorre em sua casa, pois todos os seus bens estão sob os meus cuidados. E nesta casa sou igual a ele. Ele não me negou nada, com exceção de você, pois você é sua mulher. Então, como poderia eu fazer uma coisa ímpia dessas e pecar contra Elohim? E aí nós vemos uma nova postura de Yosef, né? Como ele se coloca ali numa posição firme para não transgredir, né? Para não se prostituir com uma mulher egípcia. No entanto, aí o verso 10 diz, no entanto, ela continuou a pressioná-lo dia após dia. Mesmo assim, ele não deu ouvidos a ela. Yosef recusou-se a dormir com ela e até mesmo a estar com ela. Ou seja, Yosef passou a evitar, né? Se há um risco, se há um abismo aqui, vou evitar de passar por aqui. Eu fico pensando que Yosef deva ter pensado dessa forma, né? E ele realmente se mostra decidido a não macular a cama do seu dono, a cama do seu senhor, e não se corromper com os costumes daquele povo, né? Então, fica diante desses versos, eu fico pensando e me surge uma pergunta que eu quero dividir com vocês. E aí nos vem essa pergunta para reflexão. Ao que ou a que nós estamos dando vazão dentro de nós, na nossa mente? Ou quando estamos sozinhos, quando ninguém vê, né? Porque não foi isso que Yosef disse? Meu Senhor não sabe de nada que acontece em sua casa, pois eu cuido de tudo.
eu sou igual a ele. Veja, era uma confiança realmente cabal, era total ali, entendeu? A confiança de Potifar com o seu senhor e vice-versa. Então, o que será, né? O que pode ocorrer em que nós demos vazão, nós podemos dar vazão a sentimentos ou a pensamentos, ainda que ninguém esteja vendo, ainda que ninguém esteja por perto, mas nós somos responsáveis pelas atitudes que decidimos tomar. Nós seremos e sejamos responsáveis por aquilo que possamos maquinar e venhamos a realizar, achando, pensando que ninguém irá desconfiar. Ah, mas se eu fizer aqui na calada da noite, ninguém vai ver. Ah, mas se eu tirar só esse pedacinho, ninguém vai nem perceber, porque são tantos metros, ninguém vai. Então, né? Mas Joseph não, Joseph estava ali decidido, ele poderia ter aceitado o convite, a insinuação, né? A instigação daquela mulher, possivelmente, né? Afinal, ele era quem cuidava de toda a casa. Porém, se Joseph o tivesse feito, ele levaria consigo uma memória registrada da transgressão realizada para com o Eterno e para com o seu Senhor, para com ele mesmo e para com a esposa de Potifar. Porque aí a consumação desse ato não envolveria apenas eles dois, né? Já envolveria Potifar. Entende? Então, quando nós pensamos ou maquinamos ou realizamos algo que nós achamos que ninguém está vendo, isso vai ficar registrado na nossa memória. Ainda que a gente não conte a ninguém, mas nós sabemos o que nós fizemos. Contudo, verso 11, contudo, certo dia, quando ele se dirigiu à casa para fazer seu trabalho, e nenhum dos homens que vivia na casa estava ali, veja, nenhum dos homens que vivia na casa estava ali, ela o agarrou, veja só a audácia dessa mulher, ela o agarrou pela túnica e disse, durma comigo, mas ele fugiu, deixando sua túnica em sua mão e conseguiu sair de lá. Agora venha cá que eu quero lhe esclarecer algo, quero lhe mostrar algo aqui nesse texto, na escrita original. Veja. Vatite peserru, bevigdo lemor, shirva imi vai azov, bigdo, de novo, né? Bigdo, beadá, vaianás, vaiatser, rahur, tissar. Veja, esta palavra bigdo, aqui ó, bigdo, e aqui de novo. Esta palavra significa roupa. Roupa. No verso de baixo eu destaquei, né? Essa palavra significa roupa. E quando ela viu que ele havia deixado a roupa em sua mão e escapou, entende? Não é a túnica, não é ketonete, não está escrito ketonete, né? Essa tradução aí está um pouco equivocada. Bigdo significa roupa. Então, quando ela segurou, né, a sua roupa, bigdo, ele escapou. E aí vemos mais uma vez que uma peça de roupa, aí sim, nós podemos fazer essa correlação, né? Porque muitas pessoas dizem, mas as duas túnicas de Joseph foram usadas contra ele.
Na verdade, a túnica que Tonete passa, a túnica está lá, foi lá no início. Aqui é uma peça de roupa, então nós podemos dizer, mais uma vez, uma peça de roupa, uma roupa de Iosef, né, é utilizada para tentar parar a sua jornada, né, para tentar parar o seu crescimento. Mas mesmo naquele momento, diante daquela situação, né, que ele fugiu do controle, e Iosef sabia ali, com a mulher de Potifar, da sua inocência, e que, por fim, o Eterno lhe traria justiça, né? Pois já tinha passado por tantos percalços até chegar ali, e não seria desta vez, né? Quando ele está agindo corretamente, que a transgressão, digamos assim, a injustiça lhe seria imputada e ele haveria de perder a sua liberdade. Porém, ele perdeu, né? Mesmo que momentaneamente, a liberdade. Mas o que eu estou falando é a liberdade, até mesmo a liberdade interior, de continuar sonhando, de continuar confiando no Eterno, porque foi isso que ele fez, né? Ele estava preso fisicamente, como nós vamos ver nos próximos versos, mas a sua alma, ela estava livre, a sua alma estava ali, ó, firme, crendo na bondade do Eterno. Então, o verso 13 está aqui dizendo, Vaeri ki reota, ki azav, bigdo, novamente, beadá vaianás, hahurtsa. Quando ela viu que ele havia deixado a roupa em sua mão e escapou, ela imediatamente chamou os homens da casa e lhe disse, né? Olhem, meu marido trouxe um hebreu que nos fez de tolos. Ele se aproximou de mim e desejava dormir comigo, mas eu gritei com todas as forças. Veja como ela arquitetou, maquinou rapidamente um plano B, né? Se o A não desse certo, se Iosef não desse sim, não desse bola, ela teria que ter um álibi ali. E aí aconteceu dela fazer o quê contra Iosef? De Batan Raá, né? Fazer um relato maldoso, difamando a vida de Iosef ali naquela casa. E veja que ela diz no texto, vamos ler aqui o texto em hebraico. Vatiquerá leanchei, veatava tomer, lahem, lemor reu, revi, lanu ish, ivri, um homem hebreu, né? Homem, ish, ivri, hebreu. Letzarek, banu, ba, elai, Lechev im vai querer Bekol Gadol. Então, Gadol alto, né, com força, ela gritou com todas as forças. Então, veja que ela já traz para dentro da história a questão de Iosef ser um hebreu. Ou seja, ela já quer também utilizar esse fato, essa característica de Iosef contra ele. E aí nós vemos a questão de Batan Raá, né, desse relato maldoso que ela cria contra Iosef, com a questão do Midá, Kinegt Midá, né? Você planta e aí você colhe, da mesma forma como ele usou contra seus irmãos. Quando ele me ouviu gritar, ela continua dizendo, e aí ela continua contando a versão dela, né? Quando ele me ouviu gritar, disse desse jeito, largou a túnica comigo e correu para longe. Ela colocou a roupa, né? Ela colocou a roupa de lado até seu marido voltar para casa.
Então, veja, 2 vezes a mulher de Potifar levanta um testemunho falso contra Iosef, dos fatos ocorridos ali, né? Ela narra a sua versão 2 vezes. Uma vez para os servos da casa, né? No verso 14, como nós vemos aqui, os homens da casa. E outra vez ela ficou o quê? Esperando Potifar voltar para casa. Então, a segunda vez ela estava ali esperando seu marido. E aí o que foi que ela disse dessa primeira vez para os homens? Ish Ivri, um homem hebreu. Ou seja, ela estava apresentando ali Iosef diante de todos da casa como um estrangeiro, né? Nem egípcio era, como um estrangeiro. Ou seja, ela quis envolver as demais pessoas, né? Para que eles ficassem do seu lado e se colocassem como Satã de Iosef, como adversários de Iosef, né? Entende agora? Porque o que ela diz aqui? Ela diz que ele os fez de tolo, né? Olha aqui no verso 14. Um hebreu que nos fez de tolo. Então, ela cria um clima, ela cria uma situação envolvente para os demais. E eu fico imaginando os servos ali, um conversando com o outro. Rapaz, mas já pensou logo Iosef, né? Quem pensaria que esse cara ia fazer um negócio desses? Meu amigo, ninguém conhece ninguém, não. O ser humano é uma caixinha de surpresa. E o ser humano tem essa habilidade, né? De levantar comentários para toda e qualquer situação. Então, neste momento, ela estava aí colocando esta situação de Iosef ser um hebreu para que os outros já se colocassem também contra Iosef e ela tivesse força, né, na sua voz, ela tivesse força na sua fala, de quando seu marido chegasse, que ela continuasse o relato, as pessoas testemunharam a seu favor, mesmo sem estarem ali dentro daquele ambiente onde os dois estavam. Então ela disse, esse escravo hebreu, mais uma vez, né, ela fala, esse escravo hebreu que você nos trouxe tentou enganar-me. Quando eu gritei, ele largou a roupa comigo e correu para fora. Veja que está aqui, Big Door, né? Depois eu vou fazer essa correção. Quando eu gritei, ele largou a roupa comigo e correu para fora. E aí, nesta segunda versão, ela continua caluniando Iosef para seu marido, o tratando agora como um escravo. Para os homens, para os servos, ela o pôs como um estrangeiro. E para o seu marido, ela agora o coloca como escravo. Ela é tipo assim, ela lembra. Você está podendo confiar nesse cara? Ele é seu escravo, né? Ele é seu servo. Então, ela coloca Iosef contra Potifar na condição de escravo. Então, veja que ela realmente estava ali tentando se safar dessa situação e dessa situação que ocorreu onde Iosef estava inserido sem nem pedir, né? Sem nem pedir. Assim como ele não pediu para ganhar a túnica, está lá, agora neste momento ele está deixando a roupa porque ele não pediu, mas ele estava negando agora, né? Ele estava negando aquele pedido daquela mulher. E aí, quando o seu senhor, né, quando Potifar ouviu o que sua mulher disse, ao mostrar-lhe a roupa, eis o que seu escravo fez comigo, ele ficou furioso. Ele ficou furioso. E então ele lança, né, Iosef no cárcere. É o que veremos nos próximos versos. O senhor de Iosef, né? Aqui, ó. Adoni Iosef pegou e o pôs na prisão, no local onde eram mantidos os prisioneiros do rei. E ele ficou preso
ali. No entanto, Adonai estava com Yosef, mostrando-lhe sua graça e obtendo favor para ele aos olhos do encarregado da prisão. Então, veja, neste verso 20, antes de a gente prosseguir, ele é lançado na prisão, mas essa prisão aí, né, como está escrito aqui no final, nesse texto que está marcado, Beveit Hassoar, que significa casa dos presos reais. Ou seja, ele estava num recinto, né, ele estava numa prisão, onde quem ficava lá eram os presos do palácio, né? Digamos assim, eram os prisioneiros oficiais do rei, né? Cometeu algum delito ali dentro do âmbito do palácio, o palácio era enorme, e aí eles iam para essa prisão. Eles não ficavam lá, né, na masmorra, ou no calabouço, ou naquela prisão que a gente tem em mente, né? Daquela prisão fétida, tudo sujo e tal. Não. Ele estava aí nesse lugar chamado Beit Hassoar, né? A casa dos presos. Então, de toda forma, quando a gente lê isto aqui, nos leva a crer que Potifar, ele não acreditou naquela história mirabolante que a sua esposa lhe contou, né? Porque das duas, uma. Ou ele acreditava naquela história e já mandava executar a pena com Yosef, né? Ou ele mantinha Yosef na sua casa trabalhando com ele porque ele conhecia o seu caráter, e quem teria que se ausentar ou ser executada seria a sua esposa. Mas Potifar, demonstrando no contexto geral da história, ser um cara assim que tomava atitudes comedidas, né? Com sabedoria, o que foi que ele fez? Colocou Yosef na prisão dos oficiais. Ou seja, ele continuava mantendo contato com Yosef, né? Ele continuava mantendo contato com Yosef. O encarregado da prisão, então Adonai estava com Yosef, né? Adonai continuava ali demonstrando que estava com Yosef, demonstrando o seu cuidado. O encarregado da prisão, no verso 22, fez de Yosef o supervisor de todos os prisioneiros. Ele foi encarregado de tudo o que os presos faziam ali. Veja, ele foi o encarregado de tudo o que os presos faziam ali. Ou seja, Adonai estava com Yosef na casa do seu dono, né, de Potifar. Ele foi para esta prisão e agora ele passa ali. Os sábios nos dizem, nos relatam que Yosef passou 11 anos nesta prisão aí, nesta casa dos oficiais, né? E estes 11 anos seriam uma compensação aos 11 irmãos, né? Pelo que ele fez, pelos relatos maldosos que ele trazia dos irmãos para o pai, por ter incitado o ódio entre os irmãos, por tentar se colocar acima dos irmãos. Então, os sábios do nosso povo fazem este comentário de que ele passou 11 anos como sendo uma compensação do que ele havia feito com os seus 11 irmãos. Então, mesmo assim, neste tempo, Adonai estava com ele. E aí, desde lá, o verso 2, né, quando aparece a primeira vez o nome de Adonai, que Adonai se mostra presente agora na vida de Yosef. E aí ele é colocado como supervisor de todos os prisioneiros. O encarregado da prisão não verificava nada que Yosef realizava. Olha só. E aí nós temos essa ilustração, né? Do encarregado passando para Yosef aqui, ó.
as chaves, né, do local, as chaves das celas, podemos dizer assim, dos compartimentos onde esses oficiais ficavam. Então, o encarregado da prisão não verificava nada que Iosif realizava, pois Adonai estava com ele e tudo o que ele realizava, Adonai fazia prosperar. Fazia prosperar. E aí nós vamos continuando, e a história continua já agora no verso 1 do capítulo 40. Algum tempo depois, aconteceu que o copeiro e o padeiro, o tempo foi passando, né? Os dias foram se passando e Iosif ficando lá, na clausura, ficando lá na clausura. Algum tempo depois, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei ofenderam seu senhor, o rei do Egito, né? Ofenderam Faraó. O faraó irou-se com esses dois eunucos, o copeiro e o padeiro chefe. Ambos eram chefes, né? Eram líderes ali de departamentos, digamos assim, dentro do palácio. Então, ele os pôs sob custódia na casa do capitão da guarda. Na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde Iosif era mantido. E aí, eu lhe pergunto, quem era o capitão da guarda? Quem era o príncipe da guarda, como nós lemos lá no verso 1 do capítulo 39? Potifar Seris, o eunuco, né? Potifar, ele era o príncipe da guarda. Então, tá aí mais uma vez registrado, né? Comprovado que Iosif, ele tinha ali, mantinha algum certo tipo de contato com o seu senhor, porque naturalmente Potifar deveria comparecer, né, para fazer vistoria, para passar revista, enfim, para conversar com o encarregado dos fatos que estariam ocorrendo ali dentro da prisão, ali daquela casa onde ficavam os presos do palácio, certo? O capitão da guarda encarregou Iosif de cuidar deles e ele se tornou o assistente deles enquanto permanecia presos. Veja como, mesmo estando num local, né? Mesmo estando dentro de uma situação de prisão, né? Ele tinha liberdade ali dentro de ir e vir, né? Ele não podia sair, mas ele não estava num cubículo preso dentro de uma cela solitária, né? E acima disso, ele agora era o encarregado de tudo daquela casa ali. Então, veja, voltando um pouquinho para o verso 2, antes de a gente avançar, o faraó irou-se com os dois eunucos, por quê? O copeiro, por causa da mosca no vinho, e o padeiro, por causa da mosca no pão, não é isso? E aí, o que é que aconteceu? Abriu-se uma investigação. Eu já ia dizer, abriu-se uma CPI. Abriu-se uma investigação, né? Uma comissão mesmo para investigar o que havia ocorrido ali, por que aquela mosca estava no seu vinho e por que aquela mosca foi parar ali dentro do pão do faraó, né? Que era considerado um deus vivo naquele tempo, né? Na antiguidade. São muitas situações, né? Que a gente enfrenta, né? E que muitas vezes a gente fica até assim, como é que eu vou explicar, né? Como é que eu vou explicar? Porque, por exemplo, essa comissão de investigação foi investigar, saber os relatos, fazer as oitivas, né? Ouvir as partes, eu estou contextualizando, certo? Para a gente poder entender melhor. E aí chegou-se à conclusão de que a mosca necessariamente não veio dentro do copo do faraó, né? A mosca não veio ali dentro do copo ou dentro do recipiente do vinho. Ela pode até
ter pousado ali enquanto o faraó estava com o seu copo na mão. Falar em copo, vou tomar um gole de água. Enquanto o faraó estava com o seu copo na mão, conversando, né? Divagando com seus sábios, a mosca pode ter vindo ali e parado e caído dentro do copo, né? Atraída pelo cheiro da uva. Já a situação do padeiro era mais complicada, né? Porque uma mosca dentro do pão, uma mosca não chega assim facilmente, porque quem trabalha com massas tem que estar alerta o tempo todo, né? Está ali perto para ver se não tem nenhum inseto, para ver se o balcão está todo limpinho, as boas práticas de higiene, né? Colocou a massa para descansar, cobre. Então, tudo isso aí levava a crer que a questão do padeiro realmente foi uma questão mais de falta de atenção, podemos dizer assim, né? Dentro da minha concepção, ou até de descuido mesmo, né? De não observar atentamente tudo que estava acontecendo ali ao seu redor. Então, vamos seguir aqui para os próximos versos. Uma noite, os dois quem? O copeiro e o padeiro do rei, que estavam presos aonde? Ali, né, na casa dos oficiais, podemos dizer assim, tiveram sonhos, cada sonho com um significado próprio. E Iosef foi ao encontro deles pela manhã e observou que pareciam tristes. Paro aqui para abrir um parêntese. Olha só, quando a Torá registra que eles tiveram sonhos, no Egito Antigo, né? Os estudos mostram que no Egito Antigo, e até o Moura Felipe até já falou para nós aqui também em vídeos anteriores, que existiam pessoas, né, os sábios possivelmente, ali no Antigo Egito, eles estudavam, né, eles viviam estudando o significado dos sonhos, né? Eles estudavam para poder interpretar os sonhos. Não era qualquer um que interpretava sonho, entende? Não era qualquer pessoa que Faraó tinha um sonho e chamava, vai ali e chama o menino do jornal, que eu quero tirar, ver se ele interpreta aqui o meu sonho, para ver se está na capa do jornal. Estou brincando, né? Não, de forma nenhuma. Ele mandava chamar quem? Os sábios, como nós vamos ver nos capítulos mais à frente, né? Quando vier as cenas dos sonhos do próprio Paró, do próprio Faraó. Então, essas pessoas, elas estudavam, elas eram, digamos assim, sábias para interpretar os sonhos. Não era qualquer pessoa que era chamada para fazer isso. Contudo, continuando, o que foi que Iosef fez? Percebendo que eles estavam tristes, perguntou aos eunucos, dizendo: por que vocês estão tão tristes hoje, né? Ele pergunta aqui. Por que vocês estão tão tristes hoje? Eles lhes disseram: cada um de nós teve um sonho e não há ninguém por perto que possa interpretá-los. Ou seja, ali naquele ambiente não haviam sábios, né? Não haviam pessoas que tinham estudado, digamos assim, para este tipo de situação. E aí Iosef diz para eles: as interpretações não pertencem a Elohim, né? Não pertencem a Deus. Contem-nos, só que ele estava se referindo ao Elohim dele, né? Contem-nos a mim, por favor. Ele diz para o copeiro e o padeiro. Então o copeiro, o chefe, contou a Iosef. Então o copeiro-chefe contou a Iosef: em meu sonho, na minha frente havia uma vinha, e a vinha possuía 3 ramos.
Os ramos produziram botões e, de repente, começaram a florescer. Até que, por fim, apareceram cachos de uvas maduras. Veja aí que o sonho tem uma sequência, né? As vinhas, os botões, o florescimento e, por fim, os cachos de uvas maduras. O copo do faraó, ele continua contando, o copo do faraó estava em minha mão, então eu colhi as uvas e espremi no copo do faraó e entreguei o copo ao faraó, como está aí, né? Essa alegoria aqui, esta imagem, né? E disse-lhe Iosef, eis a interpretação. Os 3 ramos significam 3 dias. E aí eu fico pensando, né? O copeiro contando o sonho e Iosef ali naquela linha fina, né? Naquela conexão com o eterno, né? Recebendo ali a revelação, a interpretação do sonho, né? Pedindo a sabedoria do eterno para interpretar. E aí ele diz, 3 ramos significam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a cabeça e restaurará a você o seu posto. Você servirá o copo ao faraó, enquanto for seu copeiro. Contudo, lembre-se de mim. Preste atenção neste verso 14. No verso 13, né, nós temos aqui a interpretação do sonho. Ok? Está toda aqui. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a cabeça e você voltará a seu posto, né? Porque o copo voltou a ser cheio, né? Quem encheria o copo? Se ele era o copeiro-chefe, né? O copeiro-mó. E aí ele seria restituído. Mas aí neste verso 14, Iosef chega e diz assim, contudo, lembre-se de mim quando tudo isso acontecer e seja bondoso comigo, por favor, e mencione-me ao faraó para que ele me liberte desta prisão. Então veja, neste verso, na verdade, o que é que Iosef está ali pedindo ao copeiro, né? Ele está implorando, ele está exigindo que o copeiro lhe dê uma retribuição em troca. Por quê? Intérprete de sonho era como uma profissão, as pessoas estudavam para tal. E aí, nesse momento, ele coloca isso diante do copeiro, entendeu? Qual será o meu pagamento? O pagamento dele seria injusto, né? Porque ele estava preso ali sem provas. Ele estava ali, não tinha, contextualizando a comissão de investigação, não encontrou uma fita, uma imagem das câmeras ali do ambiente, em que mostrava, né? Não encontrou um vídeo no WhatsApp da mulher de Potifar, não encontrou. Então, não havia, né? Era a palavra dela que estava em jogo, mas também era o caráter de Iosef. E que a bênção do Eterno não se afastou dele. Isso é notório, entende? Mesmo ele sendo caluniado, mas a bênção do seu Elohim, do Deus a quem ele servia, continuava com ele, lhe fazendo prosperar mesmo ali. Então eu fico pensando, o faraó ficava com as caraminholas na cabeça, né, que nem a gente diz, com o tique e o teco batendo, e Potifar, e Potifar que ficava pensando, será que essa mulher está falando a verdade? Porque Iosef continua lá, do mesmo jeito, cumprindo horário, cumprindo tudo, crescendo, é o encarregado agora de lá da casa, né? Todos o recebem, o acolhem. Como é que pode? Se ele tivesse realmente
transgredido, né? Se ele tivesse realmente cometido aquele adultério contra Potifar, ele teria caído na desgraça, né? Você acha que a bênção do Eterno continuaria assim, tão fluida na vida dele, né? Sendo disseminada por onde ele fosse? Então, esse seria também um momento bom para que o faraó soubesse, entende? Quando ele diz assim, e mencione-me ao faraó para que ele me liberte desta prisão. Por quê? Porque quem colocou ele lá foi Potifar. Numa medida paliativa, podemos dizer assim, né? Para apaziguar os ânimos da sua esposa. Para não perder a esposa nem perder o servo. Entende? Então, o faraó iria conhecer e saber quem era Iosef. Pois a verdade, ele continua dizendo, né? Iosef continua dizendo, pois a verdade é que fui roubado na terra dos hebreus e não fiz nada de errado que justifique o fato de eu ter sido colocado neste lugar. E quando ele diz isso, né, ele foi roubado, eu me lembro que ele realmente foi tirado da sua terra, né? Foi roubado ali da terra dos hebreus. E estava numa cisterna, né? Os midianim viram, resgataram, tiraram da cisterna, negociaram com os ismaelim, nem midianim, nem ismaelim, nem midianita, nem ismaelitas eram hebreus, né? Então, ambas caravanas de mercadores negociaram e tiraram ele dali, né? Ou seja, roubaram a Nefesh, levaram a vida de Iosef para o Egito, né? E aí ele diz, não, fui roubado da minha terra, não fiz nada de errado que justifique o fato de eu estar neste lugar, de eu ter sido colocado neste lugar. E quando o padeiro, chefe, viu que a interpretação era favorável, disse a Iosef, também eu tive um sonho. Havia 3 cestas de pães brancos sobre minha cabeça. Na cesta de cima estavam todos os tipos de iguarias preparadas no forno para Faraó. Mas os pássaros as comeram da cesta que estava sobre minha cabeça. E aí nós trouxemos essas duas imagens, né, como alegoria, a representar para a nossa mente aí, trazer essa assimilação legal. E aí tá aqui, né, as 3 cestas na cabeça, né? Eu acho que ele já ficou pensando, bem, se ele disse que os 3 ramos de uva eram 3 dias, então 3 cestas aqui para mim é também 3 dias. Se ele disse que no terceiro dia o copeiro vai ser restituído, né, porque ele vai voltar a servir o faraó, vai voltar a encher o copo, então vamos ver o que é que ele vai dizer para mim agora. Porém, na sequência do sonho, o que é que acontece? Ele não volta a servir o rei, né? As aves comem o que está acima da sua cabeça, né? Os pássaros raptam ali aquelas comidas. Então, a interpretação do seu sonho não foi favorável, né? Não era o que ele pensava. E Iosef respondeu, eis a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Ok. Dentro de 3 dias, e aí é onde vem a parte triste, né? Dentro de 3 dias, o faraó arrancará sua cabeça do seu corpo. Ele o pendurará em uma árvore e os pássaros comerão a sua carne. Que doloroso para aquele homem ouvir isso, né? No terceiro dia, que era o dia do aniversário do faraó, ele deu uma festa para todos os seus oficiais e levantou a cabeça para o copeiro-chefe e para o padeiro-chefe entre os
oficiais. Então, veja, em 3 dias se cumpriu, né? No terceiro dia foi o quê? O dia da festa do faraó. E aí ele levanta a cabeça e os manda chamar. E eu fico pensando num misto, né? Num misto de emoções ali do copeiro, do padeiro e do próprio Iosef, né? Porque ele diz, e Iosef fica pensando, eita, é hoje. Se o copeiro contar a revelação do sonho, ele vai lembrar de mim. Consequentemente, Faraó parou, vai me chamar, e aí é a minha oportunidade de sair dessa clausura, né? Mas não foi também isso que aconteceu. Nem sempre os planos saem da forma que nós pensamos. E então ele restaurou o copeiro-chefe à sua posição para que ele outra vez servisse o copo ao faraó. Mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como Iosef havia interpretado os sonhos para eles. Então, na íntegra, né, aconteceu a interpretação dos sonhos que o Eterno havia dado a Iosef, e Iosef havia repassado aí a interpretação para aqueles 2 homens. E aí finaliza o capítulo 40 com este verso 23 dizendo: mesmo assim, o copeiro. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Mesmo assim, eu quero marcar isso aqui. Mesmo assim, o copeiro-chefe não se lembrou de Iosef. Antes, esqueceu-se dele. Veja, então, o copeiro não lembrou, né, do pedido, da exigência, da retribuição que Iosef lhe solicitou quando ele interpretou o sonho. E aí, meus irmãos, para encerrar, vou trazer aqui a tela maior para a gente conversar mais de perto, né? A gente se vê melhor. E aí, o que é que acontece? Eu fico pensando, né? E aí eu quero encerrar este capítulo 40 com esta pergunta. Será que isso acontece ainda hoje? Será? Quando em certas circunstâncias nós nos pegamos, né? Esperando que por causa de um bom serviço prestado, alguém lá na frente se lembre de nós, para que haja alguma melhoria na nossa vida. Não é verdade? Foi isso que aconteceu com Iosef, né? Ele mostrou seu serviço, se colocou à disposição e disse, mas quando estiver lá, lembre de mim, né? Pelo menos lembre de mim. E aí, forma justa, né? Nós não vemos aí nenhum indício de propina, nenhum indício de uma maquinação para obter algo de alguém, não. Ele foi simples, direto, né? E disse, lembre de mim, só isso. Ele não disse para o copeiro, olha, quando você estiver lá, lembre de mim, diga o faraó, olha, tem um rapaz que interpreta sonho, ele interpretou meu sonho, se o senhor puder, dê uma Ferrari para ele, que ele está precisando, né? Dê uma casa própria, ele nem disse nada. O que foi que Iosef disse para o copeiro? Mencione-me para o faraó, para que ele tenha conhecimento que eu estou na prisão. Ou seja, ele estava ali abrindo uma situação, né? Abrindo um leque de possibilidades para que o faraó o conhecesse. E será que isso ainda continua acontecendo, né? Nos nossos dias? E o que é que nós podemos fazer, né? E aí
para mim, o que fica e o que eu compartilho com vocês é: façamos o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Se o melhor de Joseph naquele momento, pela bondade do Eterno, porque a sua manifestação estava sobre ele, era interpretar os sonhos, ele interpretou, né? Ele não se omitiu de realizar o que ele sabia. Ele fez o seu melhor com a bênção do Eterno. Então, se algo que nós podemos fazer, façamos a nossa parte, né? Plantemos a nossa semente crendo na bondade do Eterno sobre nós e que a seu tempo a colheita virá sobre nós. Porque assim foi na vida de Joseph, né? Ele não foi lembrado agora. Mas ele será lembrado. Mais à frente ele será lembrado, né? Ele não foi chamado à presença de Faraó naquele momento, entende? Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, né? Dos próximos episódios desta história tão marcante que é a vida de Joseph, né? Um homem que aprendeu aí as duras penas, como nós dizemos. Um homem que aprendeu com circunstâncias tão adversas da sua vida. E fico a pensar na parte de Joseph lá atrás, né? E aí fazendo um arremate geral dessa caminhada de Joseph até aqui, e até também dos seus irmãos, de Tamar também. Veja, o que eu vou falar agora traz um sentido coletivo agora para todos os personagens dessa história. E aí eu fico me lembrando que lá atrás, né, Joseph recebeu o amor de seu pai, o amor de sua mãe, né, por pouco tempo, de Rahel, porque ela logo faleceu no nascimento de Beniamim, mas ele recebeu, né, a sua atenção. Não recebeu o amor de seus irmãos, veja. E Joseph foi odiado, invejado, né? Caluniado pela esposa de Potifar. Recebeu a atenção do seu senhor, né? Que o colocou ali como encarregado de sua casa. E aí o que foi que ele fez, né? E Joseph recebeu esse amor, recebeu esse acolhimento e fez disto, né, um cuidado, ele fez desse cuidado um lugar forte dentro de si para suportar as dores distantes de seu pai. Porque a gente não pode esquecer que nesse tempo todo em que Joseph estava lá no Egito, você acha que ele não lembrava do seu pai? Você acha que em algum momento ele não lembrava do seu irmão, que o deixou pequeno para trás, né? Você acha que em algum momento Joseph disse: não, eu vou esquecer, vou deixar para lá, minha vida agora é outra, né? Quando ele estava nos tempos bons lá na casa de Potifar, agora eu tenho tudo, tenho um teto para morar, tenho um lugar para deitar, tenho comida, eu cuido de tudo aqui. Você acha? Eu não consigo crer nisso, né? E nós vamos ver mais à frente como essa forma sábia de Joseph, né? Essa força, de onde ele tirou essa força? Ah, Daniel, mas ele cria no eterno. Claro, meu irmão, lógico que ele cria no eterno. Assim como eu e você também cremos, né? Porém, nós também somos seres humanos. E aí eu fico pensando que Joseph focou, né? Ele olhou para a direção de onde o amor lhe vinha, que era de seu pai e de sua mãe, a atenção, o reconhecimento de seu senhor Potifar, e nisso ele foi se fortalecendo para a caminhada, entende? Então, que possamos aprender também com isto, nessa história de Joseph, né? Se de repente você não recebeu o amor de um pai, você não recebeu o amor de uma mãe,
Se de repente você não teve amor do seu irmão, mas você teve, recebeu, foi acolhido por um avô, por uma avó, por um tio. Lembre deste amor, né? Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória os bons momentos. Se fortaleça para continuar a sua jornada de Techuvá. Ainda que eles não estejam por perto, né? Ainda que eles não estejam mais, mas permita que a sua alma sinta, né, este amor, que a sua alma sinta este acolhimento, além do amor do eterno que ultrapassa o amor que cobre transgressões. Mas que você procure dentro de si, né, este cuidado, né? Eu hoje não tenho mãe, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos. E aí é inevitável não lembrar da minha mãe, né? Passou anos para eu me recuperar, digamos assim, literalmente, desta situação, né? Eu era novo, mas eu lembro de tudo ainda, né? E vou lembrar que eu não sofro de amnésia. Mas hoje eu procuro entender, né, este senso de pertencimento interior que a minha mãe deixou de legado para mim. De todo o cuidado que ela teve comigo enquanto esteve aqui. E é nesse amor, né, nesse amor que eu tive de minha mãe, que eu levo à frente para os meus filhos a história, né, da avó que não está mais entre nós, mas uma mulher de abençoada memória. E é isso, meus irmãos, que nós possamos aprender, né, a receber o amor na direção que ele vier para nós. Logicamente, não se deixando enganar por situações de como é que eu posso dizer, por situações de engano, né? Que haja sabedoria para que você possa haja hormar, haja sabedoria, manifestação do Eterno sobre você e sobre mim, para que a gente consiga discernir, né? Se aquele amor é um amor puro e genuíno, sem interesse, é isso, era essa palavra que eu queria falar. Ou se é um amor interesseiro, né? Mas, acima de todo este amor humano que possamos ter e nos fortalecer, nós temos o amor do nosso querido Adonai, aquele que nos ama de forma incondicional. E ainda que nós venhamos a errar ou a transgredir, como nós vimos na história hoje de manhã de Yehudá e de Tamar, veja o fim deles, daquela família, né? O Eterno trouxe redenção. E assim é na minha vida e na sua vida. E para encerrar, eu quero ler com vocês agora 3 versos de Tehillim, do Salmo 146, que já está aí na tela para a gente fazer esse arremate final. Olha só. Tehillim 146, 3 diz: não ponha a sua confiança em príncipes ou em mortais que não podem socorrer. Quando dão seu último sopro, voltam ao pó, e naquele mesmo dia todos os seus planos se vão. Feliz é aquele cujo socorro é o Elohim de Yaakov, cuja esperança está em Adonai, seu Elohim. Baruch Hashem por isto. Então, nós concluímos aqui as reflexões dessa Parashá 9 Vaeshev, com todo este cunho de aprendizado, e que nós possamos fazer assim, né? Como está registrado aí neste salmo tão lindo, que a nossa confiança esteja
é tão somente colocada no eterno. Ah, por isso então não vou nem fazer mais nada, porque ele vai prover tudo. Opa, opa! Não. Façamos os nossos planos, né? Plantemos a nossa semente. Contudo, não façamos como Iosif fez neste momento, onde ele ficou aguardando que o copeiro lembrasse dele, entende? Mas, depois, mais à frente, eu creio que Iosif lembrou e disse: se quem me deu a interpretação dos sonhos foi o próprio Elohim, então ele mesmo há de me restaurar a liberdade física. Né? Naquele momento ali ele estava preso. Né? Então é isso, meus queridos. Que alegria. Só um momentinho, rapidinho. Que alegria poder encerrar, né, este momento de reflexões com vocês em mais um Shabat. Né? Quero deixar aqui o meu Todarabá, a minha gratidão a você por ter me acompanhado nesses 3 estudos, né? E você estando aí com sua família ou estando só, né? Quero mandar aqui um abração para o Sanders Félix, acho que é assim que fala, né? Que ele comentou, eu vi depois lá no chat pela manhã, aqui sozinho, porém com os nossos irmãos de Techuvá, né? É isso, né? É esse amor, né, que nos fortalece enquanto povo do caminho, povo da Techuvá, e nos leva a avançar nesta jornada rumo ao mundo vindouro. Né? Os demais irmãos, eu cito nomes aqui, mas eu espero que ninguém fique com ciúme, viu? Não é para ninguém ficar com ciúme. Ah, Moré Daniel não falou meu nome. Não tem como citar o nome de todos, né? Nós apenas citamos alguns nomes aqui, representando todos vocês, né? Vocês são realmente assim, um povo lindo, né? Como Moré Valdinei colocou hoje no chat do canal Hateshuvá. Shabbat Shalom, povo lindo, né? Então, realmente, somos, né, um povo lindo, um povo que se respeita, um povo que busca conhecimento, um povo que vive em liberdade, né? Porque nós já não estamos mais ligados aí ao sistema religioso. Enfim, vamos aos avisos para a gente encerrar. Olha só. Qual é o próximo aviso? Festa de Hanukkah. Logo mais, né? Amanhã, dia 18 de dezembro, ao pôr do sol, às 19 horas, nós teremos a festa de Hanukkah. E aí eu quero deixar aqui para vocês o meu Hag Hanukkah Sameach. Feliz festa de Hanukkah para você e para sua família. Ah, Daniel, eu não entendo direito ainda. Não tem problema, dá tempo de você voltar uns vídeos aí atrás. No momento do hebraico desta semana, o Moré Felipe trouxe toda uma explanação acerca desta festa. Tá fantástico, é só ir lá e conferir que você vai entender tudo, né? O significado das velas, a hora de acender, como acender, né? É uma festa de tradição judaica, né? Não é uma festa que está ali no calendário das 7 festas do Eterno, mas é uma festa linda, uma festa com muita alegria, né? Com muita luz, representando aí esse milagre que aconteceu da multiplicação do azeite ali naquela menorá. E como se diz, né, como o nosso povo diz, um milagre aconteceu ali. E aí eu digo hoje, um milagre irá acontecer aqui. Baruch Hashem, que seja esses dias de Hanukkah, que esses dias de Hanukkah sejam dias de milagre para a minha e para a sua vida, certo? Vamos agora também, rapidamente, fazer aquele calendário semanal, né, que está recheado aí de atividades. Domingo,
Morelene Oliveira, entendes o que lê? Às 17, às 19h30, quem chega? Marcos Aurélio, Moré Marcos Aurélio aí, examinando os profetas. Logo na sequência, temos os dias úteis da semana preenchidos com Márcio Alencar, arte escrita às 19h30, né? Com toda aquela sua sensibilidade artística. Muito bom, Moré Márcio Alencar. Na terça-feira, temos aquela alegria, né, espontaneidade do nosso Moré Marcos Felipe com o Momento do Hebraico nesta nova série acerca das parábolas, nessa nova temporada. Quarta-feira, grande Moré Jaimson nos trazendo Atos dos Emissários, né, nos trazendo a luz aí dos escritos originais, da escrita original. Quinta-feira, Moré Renato de Prísio, este Moré fabuloso, né, com sua voz meiga, né, e vai ali devagarinho nos ensinando. E essa série de estudos do Aleph Beit realmente está muito prazerosa de se ouvir. Eu amo ouvir um pedacinho da Torá. Sempre às 7h30, né, sempre às 19h30. E no Kabbalat Shabbat, na sexta às 18h, temos o primeiro estudo. E logo depois, no sábado, temos o estudo do Shaharit às 10 da manhã, o serviço da manhã e à tarde, encerrando às 16 horas o nosso Arvit Shabbat. Ah, Daniel, mas eu não consigo receber as notificações, os programas começam e eu não vejo. Então está aqui, ó, o QR Code. Não, aqui é a minha cabeça, né? Aqui. Agora, está aqui o QR Code para que você possa acessar o canal Teshuvah Total lá no Telegram, né? Se você já tem o aplicativo baixado no celular, é rapidinho. Se tiver a versão web no notebook também. Vai lá, baixa, já procura na luneta lá, na lupa, né? Luneta, na lupa. Teshuvah Total, vai aparecer o logo, você clica e acessa. Lembrando que não é um canal de conversação, certo? É um canal para postagem de todo esse material que nós fazemos em PDF de forma gratuita. Não se pode comercializar, ok? Proibida a comercialização. E agora, dados todos os recados, né, nós vamos para Birkat Kohanim, com o nosso querido Moré Jaimson, com sua voz também meiga e suave. Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav elicha v'chonika Isa Adonai panav elicha ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום, יברכך אדוני, ואיש ברך, יאר אדוני פניו, אליך ויחוניקה. יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום. Que o Eterno te abençoe e te guarde, ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante o seu rosto sobre ti e te conceda shalom,
paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o meu Hag Hanukkah Sameia para vocês. Feliz festa de Hanukkah. Nos encontramos amanhã aqui no canal, no horário marcado. Desde já deixo um Shavuot Tov para todos, uma boa semana, né? Shalom, 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 shalom. Um forte abraço para todos vocês, aí onde você estiver. Meu e de toda a minha família, certo? Nós vamos deixar aqui com vocês mais uma canção com o nosso violão de ouro, com o nosso querido professor Raimson. Um grande abraço, meu amigo, meu irmão, meu moré, Raimson. Então, vou deixar com vocês Terrilim 150. Shalom, shalom! Hallelujah, Hallelujah, Kelbel Kodsho, Hallelujah, Birkia Uzo, Hallelujah, Bikvotav, Hallelujah, Kerodovgro. Hallelujah bete kashofa, Hallelujah bebene verino, Hallelujah beto fumachol, Hallelujah bebini veuga, Hallelujah betzitzel shama, Hallelujah betzitzel trua, kol asher mater leka. Hoy Hallelujah, 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 Kelbel Kodsho, Hallelujah, Birkia Uzo, Hallelujah, Bikvotav, Hallelujah, Kerodovgro, Hallelujah bete kashofa, Hallelujah belmene verino, Hallelujah beto fumachol, Hallelujah benini veuga, Hallelujah betzitzel shama, Hallelujah betzitzel trua, Oy kol asher mater lekan, Oy Hallelujah, Hallelujah betzitzel shama, Hallelujah betzitzel trua, Oy kol asher mater lekan, Oy Hallelujah.